Bom dia, mundo. Bem-vindo para mais uma versão de Novas Perspectivas. Obrigado, Jéssica, que está no mudo aqui. Meu nome é Kieran McManus, sou um homem branco, de cabelo branco, usando óculos, estou usando blazer escuro e camisa claro de azul e branco. Estou aqui no escritório de São Paulo hoje, estou transmitindo um vídeo com desenho. Hoje vamos falar sobre instrumentos financeiros. Para quem está juntando conosco pela primeira vez, alguns itens de logística. A sessão será gravada, a gravação será enviada para você. Mais importante é que pode fazer suas perguntas ao longo do evento. Quem fizer mais perguntas que ainda não ganha o chocolate, vai levar o chocolate que vamos anunciar o vencedor no final do evento. Pode nos acompanhar nas redes sociais. Pode acessar pela plataforma, já pode baixar pode baixar a apresentação, pode acessar as publicações, pode ver as dúvidas, pode tirar suas dúvidas. É altamente recomendável utilizar Google Chrome. O evento é registrado para fins de pontuação do CRC. E aí tem nosso e-mail de contato. Historicamente viajava pelo Brasil dando treinamentos em vários locais e agora faz 9 anos que faço por essa plataforma Novas Perspectivas. Então, ao longo dos 9 anos, estamos fazendo eventos toda quarta-feira, das 9 às 11. A dica aqui pega esse link do site e coloca o link da sua agenda toda quarta-feira, das 9 às 11 horas. E aí, naqueles dias, você consegue, ou no tema que você quer, pode entrar e assistir e consegue fazer todo o seu treinamento por aqui. E atender todos os requisitos de treinamento, porque estamos fazendo 50 eventos no ano, e cada evento é 2 horas, então daria 100 horas no ano. E aqui tem as gravações dos eventos passados, então aqui tem centenas de eventos passados que nós temos feito. Aqui também no site pode se inscrever para receber nossos convites dos eventos e também para registrar para seu time receber. Aqui tem os últimos eventos que fizemos, então todos esses eventos são gravados, cada um de 2 horas, estão disponíveis no YouTube. E aí, aqui temos os últimos eventos sobre instrumentos financeiros. Então, aqui tem a lista dos eventos de instrumentos financeiros e os eventos mais recentes sobre este tema. Lembrando que semana que vem vamos falar sobre sobre a entrega de CDCF e vamos fazer o evento, como sempre, quarta-feira, das 9 às 11 horas. E aí vamos ter especialistas para tirar suas dúvidas sobre o processo de arquivamento do CDCF, que está chegando agora, os prazos para arquivamento em junho. Com isso, eu vou pedir para Jéssica, pode se apresentar? Posso sim, Kieran, obrigada. Bom dia, pessoal. Eu sou a Jéssica Vinck, eu sou uma diretora aqui na PwC. Eu trabalho tanto com a área técnica, como com auditoria, como com capital market. E então, assim, vamos dizer que eu sou uma profissional bastante completa. Jéssica, eu não sei se a palavra é completa ou ocupada. Acho que ocupada com certeza. E eu tive a experiência, né, de passar 2 anos em Londres, tratando exatamente desse assunto que a gente vai falar hoje, de instrumentos financeiros. Foi, assim, extremamente diferente para mim, porque eu também não era uma especialista de instrumentos financeiros quando eu fui. Então, acho que vai ser legal compartilhar um pouco aqui do que eu aprendi ao longo desses anos em Londres e depois que eu voltei. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Autodescrição, eu sou uma mulher branca, não sei se eu posso falar que eu sou loira ainda, minha raiz está gigante, preciso urgentemente ficar loira de novo. Hoje eu estou com uma blusinha, uma malinha rosa, pink, atrás de mim tem uma parede cinza e um dos meus orgulhos que é meu diploma do CPA. Vai ser um prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigada, Kira. Obrigado, Jéssica. Eu não sei se o Henrique está conosco? Não, Kira, ainda não. Não, tá bom.
O Washington está conosco? Estou sim, Kira, tudo bem? Isso. Bom dia a todos, bem? tudo bem? Meu nome é Washington Cavalcante, eu sou um sócio aqui da área de Financial Services, tá bom? Na área de auditoria. É um prazer estar com vocês, a gente compartilhar aqui algumas visões com relação a instrumentos financeiros, tá bom? E sempre um prazer estar aqui com o Kira e com o time dele, tá bom? Legal, muito obrigado. Minha autodescrição, eu sou um homem calvo, olhos claros, pele branca, tenho vitiligo, e estamos aqui para qualquer informação, tá bom? Legal, obrigado, Washington. E aí vamos passar pelas publicações. Então, publicações sobre este tema, nós temos, dentro dos CPCs atuais, nós temos o CPC 39 de instrumentos financeiros, forma de apresentação e classificação. Nós temos instrumentos financeiros, CPC 48, que fala sobre a mensuração e também a contabilização. Temos a publicação do PwC sobre instrumentos financeiros. Nós temos uma segunda publicação aqui sobre instrumentos financeiros, o IFRS 9 e as implicações para relatórios financeiros. Nós temos também a publicação do PwC sobre como você consegue fazer contabilização de hedge na prática, é uma das opções que existe nas normas de instrumentos financeiros. E aí tem o manual do PwC sobre hedge accounting, tipo a contabilização de hedge, tem várias complexidades, aí tem um manual do PwC sobre o tema. Aí temos item 7, que é dentro do manual do PwC, nós temos a área de derivativos embutidos em contratos. Tem vários contratos pode ser compra de energia, pode ser contrato de venda de produtos que têm riscos embutidos nos contratos, seja um risco de moeda, de dólar, pode ser outros riscos que representam derivativos embutidos dentro de contratos comerciais. Aí nós temos a CPC 51, de apresentação de demonstrações financeiras, e também as normas de auditoria impactando isso, porque obviamente, o contrato de instrumentos financeiros é baseado em contrato, que aplica-se as regulamentações deste contrato, e aí isso gera vários riscos do ponto de vista de auditoria. Inclusive, isso acaba impactando muitas vezes a avaliação dos instrumentos financeiros, que é baseado nas estimativas, valor justo, e aí tem as estimativas vinculadas com isso. Acho que alguém está com áudio aberto, eu acho. Legal, acho que... agora vamos para a nossa tradicional pesquisa de opinião. Então, nossa primeira pergunta aqui: qual norma contábil você considera considera complexa e controversa? Nós temos aqui, ou seja, quais são os tópicos quentes aqui das normas contábeis? Nós temos a opção A, combinação de negócios. Opção B, instrumentos financeiros, apresentação. Opção C, instrumentos financeiros, a norma geral de mensuração e contabilização. Opção D, a mensuração de valor justo e pagamentos baseados em ações, ou seja, benefícios para os empregados baseados em ações da empresa. Nós temos aí benefícios empregados, outros tipos de benefício, tributos sobre o lucro. Nós temos a nova norma de apresentação das demonstrações financeiras, o CPC 51 e IFRS 18, ou não sei responder. Então, a provocação aqui, qual dos nomes você considera como sendo complexa e controversa? Então, vamos lá, os votos aqui, nós estamos tendo um grande volume de votos. Acho que o vencedor aqui é opção C, que é instrumentos financeiros, o IFRS 9, o nome mais recente de instrumentos financeiros. Mas nós temos seguido aqui por combinação de negócios, instrumentos financeiros, apresentação e também por mensuração de valor justo. Todos os outros vêm com bem menos
com bem menos votos. Então, vamos para a pesquisa número 2. Vocês devem estar recebendo a resposta da primeira pesquisa. A segunda pesquisa, quando a designação dos ativos e passivos financeiros deve ser documentada. Então, que momento que você tem que carimbar como que você vai contabilizar os ativos e passivos. Nós temos a opção A na contratação inicial, B no registro inicial, C no fechamento mensal, D na preparação das demonstrações contábeis, E quando houver dúvidas quanto à classificação, F quando houver mudança na classificação, G nunca e H não se responder. Então, aqui é provocação. Em que momento que você deveria determinar a classificação? Tipo, aqui nós estamos dizendo que, por exemplo, ativo financeiro, se vai ser custo amortizado, se vai ser valor justo via patrimônio, se vai ser valor justo via resultado. Em que momento que você acha que deveria ser classificado? E aqui está chegando as respostas e acho que aqui nós estamos... e aqui está a votação, o vencedor da votação, opção A na contratação inicial, seguido por registro inicial. Ou seja, a designação dos ativos e passivos financeiros, você tem que determinar isso no momento inicial da contratação, senão nem precisa... Você não espera para fechamentos, porque já desde o início ele já impacta a contabilização. Então, conceitualmente, você tem que ter uma forma de registrar isso no primeiro momento que você registre o contrato, o instrumento. Mas, muito legal as respostas. Então, vamos para a pesquisa número 3. Vamos ver aqui. Então, pesquisa número 3. Quais são os principais desafios na contabilização de contas a receber, recebíveis ou custo amortizado? Então, aqui estamos pegando o instrumento financeiro mais simples, a contas a receber. Então, aqui ou seja, você tem algum desafio, né, sobre contas a receber? Você considera como sendo um desafio na contabilização, controle de contas a receber? Primeira opção A seria a data de venda que você registra a venda do ativo ou serviço. A opção B seria determinar se existe um elemento financeiro importante aqui, dentro. C, controle por vencimento. Os títulos recebíveis, você não tem que ter um controle por vencimento. D, o controle de títulos vencidos. Controle dos títulos renegociados. F, controle por estágio, porque a norma IFRS 9 requer que quando você tem recebíveis de longo prazo, você tem que segregar eles por estágio. Tem 3 estágios, tem que controlar por estágio. G, o registro dos juros do AVP. E opção H, o controle da baixa dos recebíveis, ou seja, o write-off dos recebíveis e não se responder. Então, aqui, nós temos votos para todas as opções. O que tem mais votos é o item B, que determinar se há elemento financeiro relevante, ou seja, se deve haver registro de juros e AVP. Ou seja, quando você tem seu recebível, já tem que, na hora que você registra um recebível, ainda aqui no Brasil, que fosse um recebível, sei lá, de 9 meses, você precisa decidir se tem um elemento financeiro relevante, e aí, se tiver, tem que segregar esse elemento financeiro. Vamos para a opção 4. Quais tipos de instrumentos financeiros você considera como sendo complexos? Então, aqui, as classificações, aqui nós temos as classificações básicas. Nós temos ativo financeiro custo amortizado com recebível. Nós temos um ativo financeiro valor justo via resultado, um título negociável. Aí nós temos um ativo financeiro valor justo via outros resultados abrangentes, como reciclagem no resultado. Então, tem um título de título de dívida a receber,
onde você pode marcar mercado via patrimônio líquido. Aí tem valor justo, meio de outros resultados, porém não reciclável. Aí tem investimento em ações. Aí a variação de valor justo no patrimônio não é reciclável. Nós temos a opção passivo financeiro, custo amortizado, o caso clássico de um debênture. IF tem passivo financeiro, valor justo por meio do resultado. E aí nós temos alguns, por exemplo, dívidas que eles têm derivativos embutidos, por exemplo, e aí tem que ser marcado no mercado. E aí tem um tratamento específico. E aí tem derivativos que estão ao valor justo via o resultado. Aí H não sei responder. Então, obrigado para todo mundo que está voltando. As opções que estão com maior volume de votos é o F, que passivo financeiro, valor justo por meio do resultado, e o risco de crédito no patrimônio. E também nós temos ativo financeiro, valor justo por meio de resultados abrangentes, com reciclagem no resultado. Também ativo financeiro, valor justo por meio dos resultados abrangentes, sem reciclagem, na opção D, e também a opção F, passivo financeiro, desculpa, nós temos também o G, que é derivativos de valor justo. Então, muito obrigado para todos que entraram para voltar. Vamos para a última pesquisa de aquecimento. Quais tipos de derivativos você conhece? Então, aqui a opção A, opção, ou seja, a opção para comprar um investimento em uma empresa. B, futuro, por exemplo, trocar moedas no dado futuro. Swap, por exemplo, troca de moeda ou de índice. Aí tem D, derivativos físicos, por exemplo, café e soja. Tem E, derivativos de energia. Tem F, derivativos estruturados, onde tem put e call. Tem G, derivativos embutidos em contratos. E aí tem H, contabilização de hedge, onde você aplica o hedge accounting e não sei responder. Então, acho que os votos aqui são mais tímidos. Temos votos para todas as opções, mas o que tem maior número de votos aqui é contabilização de hedge, ou seja, hedge accounting, opção H, e também a opção C, opções de swap, que são os mais conhecidos, aí seguidos por opções e futuros. Então, muito obrigado para todo mundo que entrou para voltar com isso. Acho que o Henrique vai estar conosco. Estou, Kira. Desculpa, eu caí, mas eu voltei aqui. Já estou de volta. Só para me apresentar, né? Eu sou o Henrique Seite, eu sou gerente sênior aqui do Capital Markets. Trabalho junto com o Kira e com a Jéssica também em relação nessa parte de instrumentos financeiros. Eu sou um homem oriental, eu estou com barba, eu estou de óculos e atrás de mim eu tenho um quadro aqui. E eu estou com uma camisa polo vinho. Então, começando aqui a apresentação, né, Kira? Não sei se eu já posso começar a apresentação aqui. Isso. A gente vai apresentar alguns aspectos, né? Deixa eu já começar a apresentação aqui. Legal. Tá com você. Só estou encontrando aqui. Tá bom. Então, aqui a gente vai entrar aqui num detalhamento, né, dos instrumentos financeiros. A gente vai explicar aqui os principais termos, né, dos instrumentos financeiros. Vamos entrar um pouco em relação a controle e governança, e a gente vai apresentar também aqui a questão de IFRS 18, o que vai mudar agora em relação às apresentações dos instrumentos financeiros. Essa é a nossa agenda que a gente preparou aqui para hoje, né? Eu vou fazer essa parte introdutória para depois a gente entrar nas questões de perguntas e essas outras mais a fundo agora com a Jéssica e com o Washington. Então, aqui a gente vai entrar primeiro no primeiro tópico, né, relacionado a instrumentos financeiros e sobre introdução. Então, basicamente, o que é? Né? A gente entra primeiro na definição de instrumentos financeiros, né? O que significa instrumentos financeiros? Dentro da norma, né, do CPC 39, a gente fala que instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para a entidade e um passivo financeiro, instrumento patrimonial para outra entidade. Então, via de regras,
inicialmente você tem que fazer uma análise de todo ativo ou passivo que você dentro do seu balanço, né, e classificar para verificar se ele é classificado mesmo como instrumento financeiro ou não. Então, via de regra, você tem que ver se essa obrigação ou esse ativo ou passivo ele vai ser liquidado ou um instrumento patrimonial ou ele vai ser liquidado em caixa ou financeiramente, né? Então, via de regras, para instrumento financeiro, essa é o que a norma fala, que deve ser classificado como um instrumento financeiro. Após isso, você entra na parte de classificação de ativos e passivos, que é o que a gente já entrou um pouco no questionário, né? Mas basicamente você tem 3 tipos de classificações de ativos e passivos financeiros, que seria valor justo por meio do resultado, custo amortizado e valor justo por meio dos outros resultados abrangentes. Você tem esses 3 tipos de classificações para instrumentos financeiros hoje, não existe nenhuma outra, então via de regra, são esses 3 tipos de classificação de ativos e passivos financeiros que você deveria ter. Então, você tem que avaliar, a partir do momento que você define instrumento financeiro, você avalia a classificação inicial que ele deve ter dentro do seu balanço. E aí, partindo disso, indo para a terceira coluna aqui, a gente vai entrar na parte de mensuração inicial e subsequente, né? Porque dependendo do tipo de classificação, você vai ter... Obviamente, todos os instrumentos financeiros, inicialmente, eles são classificados a valor justo dentro do seu balanço, você classifica ele a valor justo e a partir da classificação inicial, você parte ali para você fazer a mensuração subsequente, que aí pode ser tanto como valor justo por meio dos outros resultados abrangentes, ou custo amortizado, sendo que custo amortizado você vai amortizando pela vida contratual desse instrumento, linearmente, até ele liquidar ali no final, e sendo o valor justo por meio dos outros resultados abrangentes, uma avaliação de qual que seria o valor justo, ou geralmente a cada mês, né? Então, você avalia a cada período qual que é o valor justo desse instrumento, então você tem a variabilidade do MTM, que a gente fala que é o valor justo para esses tipos de instrumentos. Aqui no quarto ponto, a gente entra um pouco no conceito de derivativo e derivativo embutido, né? É importante vocês terem dentro de derivativo, é importante a gente ter aquele conceito do que fala a norma mesmo, né? Dentro do IFRS 9, CPC 48, o que é classificado como um derivativo. Então, vias de regra, ele tem que ter três regras que eles precisam ter para você poder classificar como um derivativo, que é um investimento inicial nulo ou muito pequeno, o valor necessário para iniciar o contrato é pequeno ou nulo, menor do que seria exigido para outros tipos de contratos que reagem de forma semelhante às mudanças de condições no mercado. Então, via de regra, é um contrato que você teria com investimento zero ou com valor menor se você tivesse algum outro contrato com condições de mercado semelhantes a essa. O valor tem que ser vinculado a algum ativo subjacente, mas nesse caso aqui a gente fala de ativo subjacente, seria algum risco, né? Algum risco de mercado, que seria ou taxa de juros, ou preço de commodity, taxa de câmbio. Então, essa variação, né, de atrelado a algum risco de mercado que você considera para você poder classificar como um derivativo e ele ser liquidado em uma liquidação futura. O contrato vai ser liquidado lá numa data futura. Então, vias de regra, você precisa ter esses 3 tópicos para você ter mesmo a classificação como um derivativo dentro do seu balanço. E aí, falando de derivativo embutido, são contratos mais complexos, que é um contrato híbrido, que inclui também um componente principal de não derivativo, com efeito de que parte dos fluxos de caixa do instrumento combinado varia de forma similar ao derivativo individual. Então, é um contrato híbrido, que você vai ter que avaliar, lá dentro tem alguma cláusula específica que está atrelada a algum índice de mercado, e aí você avalia ele como um todo, se você deveria ter essa taxa de mercado ali incluída dentro do seu derivativo, ou se ele é separável, né? Se é liquidado à parte, se você deveria excluir essa parte e considerar ele separadamente. Mas, usualmente, para derivativo embutido, via de regra, um contrato híbrido, que aí você tem esse risco de mercado dentro dele também, dependendo das cláusulas. A gente vê muitas cláusulas complexas que incluem essa questão de derivativo embutido, né? Pode falar aqui, né? Isso, acho que talvez esse aqui é um dos, na minha
de experiência, talvez isso seja um dos tipos de instrumento financeiro menos populares, porque normalmente você está discutindo contratos, por exemplo, tem contrato de energia de 20 anos e você tem um preço travado em dólar, aí entre duas empresas brasileiras, aí você começa a discutir, mas então você tem um risco que não está vinculado em tese, que não está vinculado diretamente com o preço da energia, não está vinculado com o mercado local, e aí você fica discutindo se isso é um derivativo embutido, e sendo você é obrigado a segregar esse risco de câmbio e tratar como derivativo, marcar o mercado via resultado. Então, imagina você marcar no mercado um risco de dólar de 20 anos contra o resultado e a volatilidade que isso gera no resultado. Então, esse tipo de derivativo embutido, especialmente nos contratos grandes, que gera bastante discussão e desconforto quando você precisa fazer, dado a instabilidade do resultado quando você precisa segregar esses riscos e marcar o mercado. Exato, e existem vários contratos, né? Como que não falou, esse contrato de energia, às vezes eles acreditam que é um contrato simples, que você não tem derivativo embutido, e aí fazendo análise a gente vê, não, você tem um derivativo embutido aqui, você precisa contabilizar. E aí quando chega nessa questão é o que o Kieran falou, são 20 anos de variação cambial que você tem que contabilizar e trazer tudo agora, e aí é super complexo, são discussões super complexas que a gente tem. Então, via de regra, quando tem esses contratos mais complexos, precisa fazer uma leitura bem a fundo deles, para ver se você não tem um derivativo embutido lá dentro mesmo. E aí, entrando agora na questão de hedge accounting, né? A gente não vai entrar a fundo aqui na explicação de hedge accounting, mas já tem um webcast que a gente fala sobre isso também, mas aqui, só para trazer os termos principais, é basicamente você utilizar instrumentos financeiros para proteger o seu balanço e sua DRE, né? Seu resultado. Então, você se utiliza, você tem essa opção de utilizar o hedge accounting, a contabilidade de hedge dentro do IFRS 9 e classificar instrumentos financeiros para sua proteção de algum risco que você tem. Então, algum risco cambial, algum risco atrelado a preço de commodity, e aí você tem essa opção do hedge accounting, que são seriam três tipos de hedge. Hedge accounting de fluxo de caixa, hedge accounting de valor justo e hedge accounting de investimento no exterior. Tendo esses riscos, obviamente tendo um estudo, né? Sempre que a gente vê muitas empresas falando, não, eu quero fazer hedge accounting e eu quero fazer amanhã, assim, não é uma coisa muito simples, assim, você precisa ter um estudo para ver se você tem uma relação econômica entre o risco e o instrumento que você está designando para proteção, você precisa ter uma política já definida, definindo os parâmetros do hedge accounting, você precisa ter um termo de designação para esse hedge accounting. Então, é bem mais complexo. Então, você precisa ter um estudo para você poder aplicar essa contabilidade de hedge. Até no questionário que o Kieran mostrou, né, um dos temas principais que estavam como mais complexos era hedge account. É realmente uma questão mais complexa, por isso que a gente tem até um webcast à parte, mas a gente tem que considerar aqui também na parte de instrumentos financeiros, porque eles que são utilizados para essas proteções de riscos que algumas empresas utilizam para fins de hedge account, contabilidade de hedge. Isso, e talvez você poderia só comentar um pouco sobre isso. E é impressionante, toda vez que tem uma volatilidade maior do dólar, a gente sempre recebe ligações para implementar um programa de hedge accounting. E o ponto é que, primeiro, que o hedge accounting ele é uma opção contábil, você poderia usar, uma opção para você usar. Isso. Só que ele só é efetivo prospectivamente. Você tem que designar, você documenta, e você tem que marcar a data que você documenta com o hedge account. Então, eu vou começar nessa data. Então, ele é prospectiva. Então, para todas aquelas empresas que estão escutando, que estão preocupadas com variação cambial, se é para discutir a hedge account, faz agora e não fique esperando para a volatilidade acontecer, porque a regra ele é sempre prospectiva, ele é opcional, prospectiva, mas ele é um compromisso grande, porque você se compromete com, normalmente as operações de hedge accounting são de sei lá, 5 anos, 10 anos, então você está se comprometendo com uma forma contábil por um prazo bastante longo, então é importante para
ter certeza para estudar com calma, ter certeza que está alinhado com com as políticas de risco da empresa então, que a base de tudo isso, a base da contabilização aqui é a forma que a empresa utiliza os instrumentos financeiros. Exato. Exato, e é justamente isso, né? Ela é prospectiva, você não consegue fazer retrospectiva e falar, mas a variação era lá de trás. Não, você tem que fazer a partir do momento que você designou, a partir do momento que você tem toda a documentação, tudo isso que eu falei aqui já de documentação. E aí a gente tem a perda esperada, né? Que é o cálculo da perda, todo instrumento financeiro vai ter um cálculo de perda esperada, inclusive os que são marcados a valor justo, ele já tem essa perda esperada lá dentro. Para instrumentos de valor justo por meio dos resultados abrangentes e para custo amortizado, você precisa fazer esse cálculo da perda esperada, que pode ser mais simples, que é o modelo simplificado, ou mais complexo, que geralmente é o das instituições financeiras, que é o modelo full, que aí você tem aquela questão de PD, LGD e EAD para fazer o cálculo da perda esperada, e que é baseado em modelos estatísticos, você usa modelos estatísticos também para poder fazer o cálculo, ou você tem, geralmente para indústrias, eles utilizam uma matriz mais simplificada, também com base no histórico, para cálculo de perda esperada, mas via de regra, todos os instrumentos que são classificados como custo amortizado e valor justo por meio dos resultados abrangentes, você precisa ter esse cálculo de perda esperada para eles logo no início. Tá bom. Então, partindo aqui agora, a gente vai detalhar um pouco mais sobre os principais tópicos relacionados a instrumentos financeiros, né? Eu dei um detalhe maior aqui, geral, né, sobre cada um dos instrumentos financeiros, cada um dos itens principais de instrumentos financeiros, mas a gente vai entrar agora nos principais tópicos. Vocês vão ver que alguns se repetem, como eu já expliquei aqui anteriormente, a gente passa, mas eu só para demonstrar que eles são tópicos principais aqui. Então, começando já pelo primeiro que a gente já viu, né, que é a perda esperada, basicamente a recuperação de ativos financeiros, que é o que eu falei, basicamente você tem um cálculo que ele pode ser full ou ele pode ser simplificado, né, para fins de cálculo de perda, mas que você precisa ter e todo mundo precisa saber que tem essa questão do cálculo de perda esperada para esses instrumentos. Isso, e ainda para aqueles que estão usando um modelo simplificado, quem tiver recebíveis, tipo um preço de gás, de energia, que tem recebíveis, o que vende produto ou serviço, que tem suas vendas, suas contas a receber normal, eles têm que fazer um modelo de PCLD. E esses modelos, você você já começa a discutir, então, a coisa mais básica que tem a política que considera o prazo de atraso. Aí você tem, no meio desse prazo de atraso, você tem renegociações. E aí você tem questões de como que eu vou dividir, vou analisar baseado na minha perda histórica. Então, você tem uma análise de perda histórica e muitas vezes ele é diferente por tipo de venda ou por tipo de cliente. Então, você começa a dividir suas análises e aí muitas vezes ele é vinculado com índices econômicos. Então, aí você começa a entrar num nível de sofisticação grande, baseado na forma do seu negócio, na forma das perdas que você espera, porque o conceito é perda esperada, então você precisa fazer seu modelo e inclusive para checar seu modelo para ter certeza que ele está pegando que está sendo efetivo, que está pegando as perdas reais que estão acontecendo, porque na medida que você faz uma avaliação e ele não é conduzente com a perda real, aí você tem que alterar seu modelo para que ele seja alinhado com a realidade. Então, ou seja, dá bastante trabalho e muitas vezes somos solicitados para até ajudar em rever as estimativas de perda esperada na conta a receber, por exemplo. Exato. Exatamente, é o que o Kira falou. Às vezes até um modelo simplificado ele exige alguns inputs mais complexos também para você poder fazer o cálculo. Então é bem importante entender e saber que você tem essa questão de cálculo de perda esperada para esses instrumentos financeiros de custo amortizado e valor justo por meio dos resultados abrangentes.
Aí entrando um pouco de derivativos embutidos, né, que são os contratos híbridos que a gente já falou aqui no outro slide, a designação e a classificação inicial também, que a gente já explicou um pouco aqui no outro slide. Então, veja que você classifica, você designa ele inicialmente ou a custo amortizado, ou valor justo por meio dos outros resultados abrangentes e valor justo por meio do resultado, e aí, a partir dessa classificação, você vai fazendo a mensuração dele, se você vai amortizando durante o ano ou você vai fazendo o cálculo do valor justo para ver qual que seria o seu impacto ali no resultado ou nos outros resultados abrangentes. Aí aqui é legal porque a gente está falando de garantias financeiras e de ativos financeiros. Geralmente uma garantia financeira ela é com um terceiro, né? E aí talvez você precise estudar, tem contratos que têm garantias e você não sabe se você deveria contabilizar ele ou não. Geralmente esses contratos de garantia são com terceiros, a gente tem algumas cláusulas muito específicas que a gente considera que você deveria contabilizar ele, então é importante saber que existem esses contratos de garantias financeiras dentro de ativos financeiros com terceiros para você poder verificar, porque dependendo de como que for o valor dessa garantia, ela pode ter um impacto muito grande dentro do seu resultado. A gente tem a questão da opção de valor justo, porque a norma permite, irrevogavelmente, num primeiro momento, você classificar seu instrumento financeiro a valor justo para eliminar um descasamento contábil de ativo ou passivo, e a partir desse momento que você classifica esse instrumento, você não pode voltar atrás, então ela dá essa opção, mas é uma opção que você tem que manter até o final desse instrumento financeiro. Então, é importante que as empresas saibam que existe essa opção, mas que não dá para você chegar lá na frente. A gente vai falar um pouco de transferência e mudança de classificação também lá na frente, mas não dá para você chegar lá na frente e falar, não, agora eu não tenho mais esse descasamento contábil, então eu quero eliminar, eu quero classificar isso como um custo amortizado. Não, aí não pode mais. Você, a partir do momento que você classificou, você tem que manter ela até o seu vencimento, até a sua liquidação. Aqui a gente também tem um outro conceito aqui que a norma fala que é lucro e perda do primeiro dia, que é o Day One Gain Loss, que é basicamente quanto que você pagou por um instrumento financeiro e no dia seguinte você já tem a sua valorização, a valor justo desse instrumento, e se você tiver um descasamento muito grande entre um e outro, na verdade, assim, dependendo do descasamento, se o cálculo do seu valor justo no dia seguinte inclui níveis que são observáveis em mercados, então quando a gente fala de nível 1 e 2, você precisaria já, num primeiro momento, já fazer esse reconhecimento dessa perda ou ganho no primeiro dia. Agora, se ele for nível 3, aí você pode amortizar isso durante a vida do contrato, mas é muito importante saber que tem isso também, tem esses casos. A gente já viu alguns casos, a norma, inclusive, já traz isso, né, desse conceito de Day One Gain Loss. Eu não sei se você queria falar aqui, acho que você quer falar isso. também. Não, exatamente. Estou pensando nesse aqui, um outro item que não é muito popular, porque a empresa acabou de negociar, fechar um contrato, e aí imediatamente ela precisa reconhecer o fato de que aquele contrato que ela acabou de fechar tem uma perda no primeiro dia, ou seja, você compara com as condições de mercado e aí ela precisa reconhecer. Então, você pode imaginar que esse conceito não é muito popular, mas tem que ter cuidado, que tem a norma, tem um requisito específico para reconhecer esses efeitos no primeiro dia. Pelo menos os casos que a gente tem discutido, normalmente é uma perda inicial. E normalmente as empresas ficam surpresas e muito desagradável a discussão desse item da norma. Exato, porque dependendo se o cálculo for nível 1 e nível 2, é logo no primeiro dia mesmo que já se reconhece isso. Então não é muito agradável a gente entrar numa discussão dessa logo depois. Então é muito importante saber que existe isso. Aqui a gente vai entrar também falando de renegociação de dívidas, que a gente tem sempre essa polêmica entre renegociação e extinção e uma dívida nova. É importante saber que tanto da renegociação quanto da extinção, o impacto no patrimônio é no resultado, dentro do resultado, só que dependendo de como que é tratado isso, se é renegociação ou se é uma extinção e uma dívida nova, você tem um impacto diferente. Então, é importante saber que tem essa questão de renegociação também e extinção. Então, dependendo do tipo, você vai ter um impacto no seu resultado ou maior ou menor, dependendo de como que é classificado. Parece uma coisa simples, né, de você falar, aqui eu estou renegociando, aqui eu estou extinguindo,
e trazendo uma dívida nova, mas não é. Geralmente a gente tem muita discussão sobre isso para chegar à conclusão se você deveria ser classificado como uma renegociação ou não. Hedge accounting eu já falei um pouco mais, o Kina também explicou um pouco mais no outro slide, mas é importante saber que é um tópico muito importante. Taxa efetiva de juros, né, que é a taxa que você vai apropriando o seu empréstimo, seu ativo, seu passivo financeiro durante o tempo, então você vai ter essa taxa efetiva, e custo de transação também é um assunto muito importante aqui em relação a instrumentos financeiros. É importante saber que também tem impactos climáticos, IFRS S2, que também podem impactar na questão de análise de instrumentos financeiros, classificação entre patrimônio de dívida, essa também é uma super polêmica, que a gente tem contratos, dependendo da complexidade dele, você tem que concluir para ver se ele seria um instrumento de dívida, um instrumento de patrimônio, e aí dependendo do resultado dele, ou ele vai para patrimônio líquido, ou ele vai para resultado. Parece ser uma coisa muito simples também, mas existem cláusulas cada vez mais, né? As cláusulas vão ficando mais complexas e dentro da norma a gente tem que fazer essa análise para ver e garantir que realmente esse instrumento está sendo classificado da melhor maneira e está refletindo da melhor maneira possível dentro do que a norma fala, né? Então é sempre muito polêmico, a gente é muito procurado por esses tipos de trabalho também, porque às vezes você tem alguma opção lá dentro do contrato, então a gente precisa fazer uma análise muito a fundo desses contratos mais complexos. E também a transferência e mudança de classificação. Via de regra, não é tão simples você chegar e falar, tá bom, agora eu estou mudando toda essa minha carteira de crédito, que era classificada como custo amortizado, para valor justo. Você fala assim, não é simples você fazer isso. A norma, ela já fala, inclusive quando a gente entrou no questionário, né, ela fala, na sua designação inicial, você tem que já designar o seu instrumento da maneira que é a estratégia, que é o modelo de negócio dele, né? E depois fazer essa alteração, ela não é tão simples assim, a não ser que seja algum impacto que tenha geral no mercado ou algum impacto externo que gere essa transferência ou mudança de classificação, mas vias de regra não é tão simples, e qualquer mudança que você tenha, você tem que ter as divulgações adequadas para falar por que você está mudando e qual que é o impacto disso. E Seti, só nesse sentido, né, quer dizer, é importante ter que a regra do jeito que ela foi construída é realmente muito raro uma mudança nesses eventos, tá bom? Tem que ser um evento completamente fora do controle da entidade, tem que ser, tipo assim, um merger muito grande, duas instituições gigantes se associando. A regra, ela é muito mais dura numa reclassificação do que numa classificação inicial. Então, o momento inicial da designação é fundamental. Já houve até consultas no IASB para discutir de flexibilizar a regra de modificação e ela foi negada. Quer dizer, o IASB tem uma posição muito dura em relação a isso, só para enfatizar o que você já tinha deixado bem claro, mas... Exato, via de regra é muito raro mesmo acontecer isso, tem que ser uma coisa muito extraordinária, como o Washington disse, para poder acontecer essa mudança de transferência de classificação. Agora eu vou entrar rapidamente aqui em relação a controle e governança sobre instrumentos financeiros, né? A gente vai entrar aqui num detalhe de aspectos de governança, vocês podem ver. Você fala assim, instrumento financeiro, ela possui desde o risco de controle até o fim do processo. Então, você tem todo essa arcabouço de governanças aqui que você precisa ter para fins do instrumento financeiro. Então, pessoas, o expertise, pessoas que calculam o valor justo, por exemplo, que são especialistas no cálculo do valor justo, o pessoal da contabilidade, que vai ver como você deveria contabilizar isso. Então, você tem que ter os expertises de cada uma das áreas, são várias áreas, não vai ser apenas uma área, então você vai ter a área que tem em relação à análise de empréstimos, análise inclusive jurídica de empréstimo, às vezes para a gente poder entender as cláusulas, para ver como que ela se aplica dentro da contabilidade, então você precisa ter a expertise para você poder entender exatamente que tipo de instrumento financeiro que você está mexendo, as políticas contábeis que a gente já mencionou, que você vai ter uma política contábil geral de riscos, por exemplo, para hedge accounting, uma política relacionada a instrumentos financeiros, que se você contratar derivativo para alguma proteção, por exemplo, os oversights de aprovação, então você precisa ter as suas
linhas de aprovação também, não é simplesmente você falar, vou contratar um derivativo aqui para proteger tal risco. Não, é preciso fazer uma análise e ter as aprovações adequadas para isso, dentro de uma governança, como já está aqui no meio, que é o mais importante de tudo. Julgamentos, né? Então, o julgamento que você precisa ter para você poder fazer o cálculo, por exemplo, cálculos que a gente está falando de perdas, existe muito julgamento e manejamento de dados, né, dados estatísticos. Então, tudo isso aqui envolve precisa ter tudo isso, toda essa estrutura para você poder ter um adequado ambiente de riscos e controles que possa trazer da melhor maneira os instrumentos financeiros para dentro dos seus balanços patrimoniais. Aí aqui a gente fala um pouco do entorno tecnológico, né? Então, interfaces entre sistemas, né? Quando você tem um sistema que calcula, por exemplo, o valor justo, como que ele traz isso para fins da contabilidade. Então, é importante que você tenha um entorno tecnológico muito robusto, que você tenha uma interface muito boa, que garante que não se perca nada ali no meio, para garantir a completude das informações, né? Que já é essa segunda, por exemplo, de dados, né, integridade e completude dos dados internos e externos, porque às vezes a gente vê que pode ter cálculos importantes que são feitos por planilhas Excel fora dos sistemas, e isso às vezes pode impactar muito, porque imagina se a partir do momento que você leva isso para o sistema, se você não tem uma interface boa, pode se perder algum dado ali no meio, e a sua contabilidade acabar refletindo da maneira inadequada. Então, o entorno tecnológico é muito importante que você tenha esse entorno tecnológico de interface, dados, o cálculo ser feito da maneira correta, prestadores de serviços que manejem bem, que saibam manejar esses sistemas, né, dependendo do prestador de serviço que você tiver, porque no final de tudo, a responsabilidade é da companhia, né? Então, é importante que hoje em dia ainda mais, né, que o entorno tecnológico reflita da melhor maneira, com integridade e completude das informações, as informações que são trazidas de instrumentos financeiros para você trazer para o seu balanço. Aqui a gente vai falar um pouco de classificação e mensuração, então, entrando um pouquinho aqui sobre como que você faz, né, a classificação e mensuração. Primeiro você tem a formalização da avaliação histórica, formalização das políticas contábeis e aprovações. Você precisa ter essas aprovações dos tipos de modelo de negócio para esse instrumento financeiro. Depois disso, você vai ter o teste da SPPJ, que a gente fala dos principais mais juros, que corrobora só o modelo de negócio que você está classificando. Então, dependendo do tipo de modelo de negócio, você vai ter depois um teste de principal e mais juros para corroborar isso, e aí a mensuração final desses modelos, desses instrumentos financeiros. Isso, eu só queria comentar aqui que esse conceito dos instrumentos financeiros e o teste de SPPI, ele se aplica para todos, tipo, e ele é um desses itens que também não é muito popular, porque se você tem cláusulas que não refletem somente juros e principal, em tese ele não poderia estar o custo amortizado, mas normalmente você acaba marcando o instrumento valor justo, muitas vezes via resultado, criando um pacto de volatilidade no resultado. E aqui nós estamos falando, por exemplo, muitas vezes tem todo tipo de cláusula, tipo, qualquer cláusula que, por exemplo, aumenta os juros, acelera pagamento, cláusulas onde tipo, conforme a norma fala, que não é simplesmente multas. Juros e isso, multas, coisas que são até tem ajustes tem que atender, se você não atender a certas metas, vai aumentar a taxa de juros. Então, tem vários triggers que tem que ser analisados dentro desse teste que explica para todos. Então, essa é uma outra que na hora que você está discutindo essa norma, pessoas são bastante sensíveis dado a relevância que isso tem para o resultado da empresa. E é como o Kira falou, ela é obrigatória, tá? Então, tanto o modelo de negócio quanto o teste de SPPJ para todo tipo de instrumento financeiro, ela é obrigatória para novos produtos, né? Aí você tem que considerar a homogeneidade da população também para você poder fazer. Você pode fazer por populações homogêneas, mas ela é obrigatória para todo tipo de instrumento.
Aqui a gente entra em alguns componentes da estimativa contábil, né, que você vai ter dados, premissas, modelos e metodologias. Então, para fins de dados, integridade e completude dos dados, dos inputs, dos dados internos, dos dados externos, definição de variáveis, premissas e aplicação de julgamentos críticos. Então, de acordo com o que a norma fala, quais são as premissas adequadas para você poder fazer os cálculos adequados, principalmente para perda, aqui quando a gente está falando de estimativa contábil, né? E uso de metodologias aderentes à norma e modelos calibrados. Aí, se você usar algum modelo, como o Kino falou, às vezes o modelo é simplificado, ele não só por ser simplificado, ele não é complexo, você pode ter algum problema ali que não reflete exatamente o cálculo do seu, ele pode estar inadequado, ele pode ter um cálculo de perda inadequado se você não tiver aplicando no modelo adequado e é aplicável com as premissas e dados corretos. Aqui a gente fala de 3 linhas do processo, né, do processo de Model Risk Management, então desenvolvimento de modelos da primeira linha, que você vai desenvolver os modelos, se tiver alguma mudança, o monitoramento desses modelos, a revisão desses modelos, metodologia de gestão de risco dos modelos, que é o gerenciamento de inventário, validação independente dos modelos, desafios sobre os dados e premissas dos modelos, se você desafiar os dados e premissas que estão sendo utilizados, revisão periódica dos modelos, monitoramento do risco dos modelos, escalonamento do risco de relatórios periódicos. E aqui um oversight, para ver se a política está adequada, se o modelo está em conformidade com a política, é como se você estivesse linkando tudo com a sua política contábil, né? Garantir que está tudo adequadamente após você fazer uma revisão na metodologia. Agora a gente vai entrar um pouco em relação ao IFRS 18, né? Porque ele já está aí agora. A gente quis trazer esse slide bem interessante aqui para falar como que é a estrutura da demonstração do resultado para hedge, derivativos, variações cambiais e ganho e perdas monetárias, né? Então, vias de regra você tem, vamos separar aqui em 3 partes, né? Então, ganhos e perdas com derivativos e instrumentos de hedge, incluindo inefetividade do hedge e elementos de custo de hedge excluído da designação de hedge. Então, instrumentos financeiros designados como instrumento de hedge, vias de regra, eles deveriam ser classificados como categoria afetada pelo risco que a entidade gerencia. Então, dependendo do risco da entidade, você vai classificar esse instrumento financeiro. Exceção, ele vai ser se você tem na apresentação bruta de ganhos e perdas. Então, aí se você tiver essa questão de apresentação bruta de ganhos e perdas, você deveria apresentar na linha operacional. Então, você tem que fazer essa análise para instrumentos financeiros de hedge ou no risco que ele gerencia, ou ele vai para a parte operacional se ele for alguma exceção. Derivativos utilizados para fins de gerenciamento de risco. Também é a mesma coisa. Ou ele vai para a categoria afetada pelo risco que a entidade gerencia, se é risco operacional, financeiro, ou de financiamento, ou se ele tiver um custo muito grande, um esforço excessivo, ou apresentação de ganhos e perdas bruta, ele deveria ser classificado como operacional. E derivativos não utilizados para fins de gerenciamento de risco. Esse é mais raro, tá? Esse daí é como se você tivesse um derivativo especulativo, assim. Então, vias de regra, ele deveria ser classificado como operacional, e aí a exceção dele que é relacionado a algum financiamento que não é utilizado no curso das principais atividades operacionais da entidade, ele seria classificado como financiamento. Então, esse é o contrário, mas ele é mais raro também, porque é muito difícil você ter um derivativo só para fins especulativos dentro do seu balanço. E há instrumentos não derivativos utilizados para fins de gerenciamento de riscos que não são designados como instrumento de hedge, seguem os requisitos normais de classificação aplicáveis ao instrumento correspondente. Então, aí ele ficaria classificado no risco do instrumento correspondente. Aqui a gente fala das variações cambiais. Todas as variações cambiais, ela vai na mesma categoria do item de receita e despesa que causou as diferenças, vias de regra. Então, ela vai ali na linha da onde está o item, ou financiamento, ou operacional, ou dentro das 3 linhas, ou uma exceção que envolve custo de esforço excessivo. Se você tiver o custo de esforço excessivo, ela acaba sendo classificada como operacional. Mas tanto essa como ganho ou perda monetária, é importante fazer essa análise porque ela pode impactar algum KPI, assim, porque
imagina, né? Se você já classifica tudo como no seu operacional, ela pode ter um impacto dentro dos seus KPIs ali, tanto essa como ganho ou perda monetária. Uma coisa que eu queria... Então, o grande destaque aqui que muitas empresas eles têm aquela linha embaixo no resultado chamada despesa financeira, receita financeira, e aí tem um monte de coisa lá dentro. E agora a provocação aqui, pessoal, cuidado, porque agora você pode ver quantas vezes que está aparecendo aqui requerido classificação como operacional ou a categoria para qual o item é vinculado. Então, ou seja, o default é operacional, e se aquela derivativo ou variação cambial refere-se a um item operacional, ele tem que estar na linha operacional. Então, a gente vê muitas empresas com muita coisa dentro dessa linha, por exemplo, de despesa financeira, por exemplo, ou variações cambiais, que esses números eles vão subir no ano que vem, tudo isso vai subir para a linha operacional. Então, exato. A provocação aqui já que estamos falando de instrumentos financeiros, e a gente resolveu falar da despesa financeira, que vai mudar bastante para muitas empresas. Exato. Aí aqui a gente quis trazer um conceito geral, né? Porque é isso que o Kieran falou, vai ter uma mudança muito grande aqui, não de classificação, mensuração, mas dentro das linhas, dentro do resultado, né? Na apresentação disso. Eu estourei um pouco o tempo aqui, Kieran, mas aqui são os conceitos básicos aqui que eu trouxe, e qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, tudo, meus contatos estão aqui nos slides, e se precisar, a gente está à disposição aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigado. Legal. Kieran. Muito obrigado, Henrique. Jéssica está conosco? Estou sim, Kieran, estou aqui. Obrigado, Jéssica. Então, Jéssica, nos fala algumas coisas sobre essas normas de instrumentos financeiros. Por que as normas de instrumentos financeiros são consideradas como sendo os mais, essas normas mais complexas e mais controversas? Kieran, acho que eu começaria dizendo que quando a gente precisa discutir algum assunto relacionado a instrumento financeiro, isso se torna extremamente complexo, primeiro, porque a gente não tem uma única norma contábil, né? Acho que a gente foi falando aí até na sua pesquisa inicial, a gente tem algumas normas contábeis que a gente precisa considerar para poder chegar ali numa conclusão. Então, por exemplo, né, eu tenho uma dúvida, eu vou no FRS 9, eu vou no ES 32, qual norma que eu preciso ir para entender ali qual é a minha dúvida, para achar a resposta que eu preciso? Então, assim, só esse primeiro fato de a gente ter várias normas já é um complicômetro, né? E até como o Seit falou, para ele trazer aqui o básico, ele passou do tempo ali que era meia hora, enfim, porque é muito complexo você conseguir explicar para alguém instrumentos financeiros, e eu posso falar da minha própria experiência, né? Eu comentei que eu fui para Londres para uma área de instrumentos financeiros bem específica na PwC Global, que a gente fala, desenvolvendo guidance da PwC para instrumentos financeiros, e quando eu cheguei lá, eu não tinha tanto conhecimento. Então, se eu comparo como hoje eu consigo navegar na norma, eu consigo entender melhor qual é a minha dúvida, e até mesmo uma coisa que eu aprendi lá, né? Saber o que eu não sei, porque às vezes, até um exemplo aqui que a gente vai falar mais na frente, é derivativo embutido. Quem não tem algum conhecimento básico vai ler o contrato e não vai identificar que tem um derivativo embutido. Então, você também tem que saber o que você não sabe para você pesquisar e entender, né? Então, assim, acho que esse primeiro ponto de terem várias normas, e até aqui eu traria aqui quais são as principais, né, para o público também ter aí em mente quando... são várias, mas quais são, né? Então, acho que a gente fala muito do FRS 9, e aí o FRS 9, ele vai trazer ali guidance referente à classificação, reconhecimento, mensuração, impairment, desreconhecimento, que o Seit também tocou nesse assunto. A gente tem guidance para derivativo, inclusive a parte derivativo embutido está dentro do FRS 9 também, e esse é um assunto bem complexo, né, como a gente foi comentando, e traz também o Hedge Accounting, que é outro tema extremamente complexo, e vários outros pontos estão ali dentro do FRS 9. Aí, saindo um pouco do FRS 9, a gente tem o ES 32. E a ES 32, ele vai falar mais de classificação entre passivo e patrimônio líquido, e assim, acho que o Seit até comentou isso, é real.
esse é um tema que a gente discutiu muito nos últimos 2 anos, muito mesmo. E eu acredito que até pela questão da alta taxa de juros, né? A taxa de juros está muito alta, então as companhias estão inovando ali em como captar recursos. E aí essas captações, idealmente, né? Eu vou dizer assim, a companhia pensa inicialmente em vai ser uma captação através de um instrumento de patrimônio líquido, eu vou classificar isso como patrimônio líquido. Aí a gente tem que olhar lá no IAS 32, olhar todo o contrato, ver questões de put call, confirmar se realmente não existe nenhum tipo de requerimento que a companhia faça pagamentos de caixa ou outros ativos, né, para poder classificar ali como patrimônio líquido. E assim, bastante dessas discussões a gente chega numa conclusão contrária do que inicialmente a companhia pensou, porque às vezes não envolveu o contador na hora certa, tinha só advogado. Então, assim, acho que uma mensagem bem importante aqui que eu queria deixar no contexto geral de instrumento financeiro é: estou fechando um contrato que tem ali algumas nuances, tem cláusulas mais complicadas, envolva a contabilidade desde o momento zero, porque depois que o contrato está assinado, fica difícil voltar e tentar ajustar, né? E aí a gente vai ter uma conclusão, muitas vezes, que é diferente daquela que inicialmente era o que a companhia desejava. Outra coisa importante que está no S32, quando a gente fala de apresentação de instrumentos financeiros em base líquida. Então, posso apresentar isso em base líquida, né, netar, ativo e passivo, e aí o S32 vai trazer todo o guidance para isso também. Além de FRS 9 e S32, vem FRS 7, que aí a gente vai ter ali todos os disclosures relacionados a instrumentos financeiros, que são diversos, né? Uma norma específica só para requerimento de divulgação, então, apresentação e divulgação. Então, já dá aqui para ter uma noção de que eu já falei de 3 normas e uma específica só para divulgação. E a quarta que eu comentaria também é FRS 13, né, que aí entra mais na parte de mensuração de valor justo. Então, é uma norma, né, que a gente usa bastante quando a gente está falando de aspectos relacionados a instrumentos financeiros. Só para finalizar essa pergunta, dando um exemplo prático, né, lá em Londres, como que funcionava? Tinha metade do time ficava em instrumentos financeiros e a outra metade ficava em outros assuntos não relacionados a instrumentos financeiros. Então, esse acaba sendo um bom balizador para a gente, né? Porque pensa, teoricamente são, bem entre aspas, menos normas para instrumento financeiro. É um assunto só, bem entre aspas aqui. E no final do dia, o que a gente via era o mesmo número de pessoas envolvidas para desenvolver guidance só para instrumentos financeiros, era o mesmo número de pessoas, quantidade de sócio, diretor e senior manager, para desenvolver guidance em relação a todas as outras normas contábeis, exceto instrumentos financeiros. Então, assim, realmente é muito complexo, tem muita discussão, tem julgamento também, mas eu acho que instrumentos financeiros acaba sendo uma norma mais preto no branco, assim. Acho que quando a gente lê, a gente consegue chegar ali nas conclusões, mas o que acontece muito é a companhia não considerou inicialmente as avaliações que precisavam ser feitas, e aí quando a gente vai discutir mesmo, quando chega na mão do contador, por exemplo, percebe-se ali, tem um derivativo embutido, nossa, não era isso que eu esperava, não era essa classificação. Então, é uma norma bem complexa e traz bastante discussão aí, sem dúvida. Legal. Eu acho que a gente estava escutando, eu não sei se era seu cachorro no fundo que estava querendo entrar nessa discussão também. Capaz, ela estava latindo. E meu fone, então, não está muito bom hoje, está dando para ouvir? Desculpa. Não, tranquilo. E aí, você pode nos explicar um pouco desse conceito de designação e por que isso gera tanta discussão também? Eu acho que um pouco do que... Vou trazer aqui um pouco até do que vocês falaram, né? Tanto você quanto o Seiti, né? O Henrique Seiti. Eu acho que o primeiro ponto é, designação de head accounting, ela é uma escolha. A companhia pode decidir fazer head accounting. Mas, ao mesmo tempo que ela é uma escolha, ela exige coerência absoluta. Então, decidir fazer ali uma designação de head accounting, eu preciso considerar todos os aspectos, que eu vou comentar um pouco, e não é tão simples quanto, eu quero designar head accounting porque eu quero evitar a volatilidade no meu resultado.
Não, não é também, é uma escolha, então vou escolher. Não, para escolher você tem que fazer toda uma análise, né, para poder, primeiro, avaliar se aquele risco, né, ou estrutura de hedge accounting, ele realmente vai refletir de verdade qual a estratégia de risco e que isso vai se sustentar ao longo do tempo. Então, na prática, as discussões que eu vejo, normalmente, até recentemente a gente teve um sobre pode ou não pode, bem polêmico aí, mas eu acho que normalmente não é tanto se eu posso fazer ou não, é muito mais se aquela estrutura, né, aquele item que foi designado, ele foi bem definido, se a documentação de hedge está adequada, se eu definir direitinho toda a parte de teste de efetividade. E aí, se a gente começa a olhar a documentação e essa documentação de hedge, ela não acompanha toda essa complexidade da operação, isso com certeza vai ser um ponto sensível e vai gerar muita discussão. Então, quando a companhia ela decide, né, fazer essa designação, ela não pode ter ali em mente o que é aquele, eu só preciso designar e designar ou decidir, não. A gente tem que avaliar vários aspectos. Então, trazendo aqui alguns aspectos da norma, né, para deixar um pouco mais claro por que é tão discutido, por que é tão complexo. Primeiro, né, alguns dos requerimentos. A entidade ela tem que avaliar qual vai ser a relação de proteção e se realmente essa é uma relação de instrumento que ela é elegível para fazer hedge account. Então, vou lá no FRS 9, vou entender em qual tipo de hedge eu estou e avaliar se eu realmente posso fazer essa relação. Qual que é o objetivo e estratégia desse gerenciamento de risco. Nessa documentação de hedge também tem que estar bem claro qual que é o instrumento de hedge, qual que é o item protegido, qual a natureza do risco e como que vão ser os critérios de avaliação da efetividade do hedge. Então, a companhia também, já ali no momento inicial, ela já tem que determinar como que ela vai fazer ali os testes de efetividade. E além de toda essa documentação que eu estou comentando, a companhia precisa ter uma política de hedge accounting. E tanto a política quanto a documentação de designação, que precisa ser para cada relação de hedge, eu preciso ter uma documentação. Esses documentos, né, essas políticas, essas documentações, elas também precisam ser aprovadas dentro da companhia nos níveis adequados. Então, não é tão simples quanto, eu tenho um memorando técnico. Não, tem que ser uma documentação de hedge com toda a estrutura, tudo explicado e aprovado pela companhia. Então, muita discussão que a gente tem é em relação a essa documentação, como que foi feita, se está adequada, se a documentação em si, a gente até, né, Seite, ontem estava num call discutindo sobre isso, a gente falou, lendo a documentação, eu preciso entender tudo que a companhia avaliou e que ela tem atingido os critérios. Se eu preciso fazer um call para entender, a documentação não está adequada. Então, essa é uma documentação que requer bastante esforço. E depois também, né, manter todos os controles em relação a isso, fazer teste de efetividade. Então, não é tão simples quanto quero evitar a volatilidade, vou designar, não é simples como escolhi. Não, tem todas essas questões mesmo. Isso, eu estava lembrando que eu tenho minha regra que é a seguinte: se alguém está ligando para discutir se eles têm a documentação adequada de hedge accounting, normalmente porque não tem. Porque se você tem dúvida, normalmente é porque você não está aplicando de forma adequada todas porque é bastante complexo os requisitos de documentação. Então, quem faz o investimento de tempo, de ler todas as regras, investiu para documentar tudo, normalmente não tem muita dúvida sobre o que está acontecendo. Mas, Jéssica, você pode nos dar alguns exemplos de temas que geram mais discussão sobre instrumentos financeiros? Acho que eu vou separar em 3 principais pontos, né? O primeiro é classificação, especialmente quando a gente fala dessa discussão de avaliação se um instrumento é de dívida, que vai ficar classificado no passivo, ou se ele é um instrumento de patrimônio, que vai ficar no patrimônio líquido. E aí entra muito o que o Seite comentou, né? A gente vai ter que avaliar todas as cláusulas para concluir se realmente é um instrumento de patrimônio ou de passivo. E muitas vezes a gente conclui ou
diferente do que inicialmente foi esperado, ou que a gente tem um instrumento híbrido, que tem uma parcela que é patrimônio, uma parcela que é passivo. Então, questões de classificação, principalmente nesse aspecto de instrumento de dívida e patrimônio, acho que foi o que eu mais discuti nos últimos 2 anos. Assim, a gente teve muitos clientes fazendo essas estruturas e, como eu comentei, acredito que seja pela alta taxa de juros, e aí as companhias tentam fazer a captação aí de alguma forma diferente. O segundo ponto, acho que são aquelas mensurações mais complexas. Então, até muito do que o Sage estava explicando aqui, né? Modelo de cálculo para perda esperada, quando a companhia não pode usar a matriz simplificada. A gente discutiu esse ano também bastante sobre garantias, taxa efetiva de juros, reconhecimento de day one gain or loss, que o Sage estava explicando também. Modelagem de valor justo também tem bastante discussão. Então, mensurações complexas acabam gerando bastante discussão também. E aí, sem dúvida nenhuma, o terceiro que eu colocaria aqui é a parte de estruturas com derivativos. E aí eu digo tanto derivativos puros, né, que a gente chama de standalone derivativos, ou quando a gente tem esses derivativos embutidos e, sem dúvida nenhuma, hedge accounting. Eu acho que eu separaria nesses três blocos aí, acho que são os que a gente tem mais discutido aqui. Legal. E você pode nos explicar, então, um pouco mais desse conceito que você citou agora de derivativo embutido? Talvez nos dar algum exemplo? Acho que eu vou trazer um pouco até do que você e o Seiti já comentaram, né? O derivativo embutido, ele pode aparecer em diversos contratos. Ele pode aparecer num contrato que claramente a gente tem um derivativo embutido e a companhia até já sabia quando estava fechando o contrato, eu tenho uma put, eu tenho uma call, tem alguma coisa aqui bem clara que eu tenho que considerar para ver se tem um derivativo. Mas o problema do derivativo embutido não é nesses contratos que claramente contém um derivativo embutido. É muito mais naqueles contratos que quando à primeira vista você lê ou a companhia te comenta, né? Ele parece ser um contrato de compra e venda, ou até, não, é um contrato de financiamento. Não precisa avaliar derivativo. E o correto, pessoal, é avaliar para todos os contratos se existe um derivativo embutido. Porque tem cláusulas que às vezes estão ali, é uma cláusula sozinha, mas aquela cláusula, se ela faz o valor ou os fluxos de caixa daquela compra, daquela venda, variarem de acordo com algum fator de mercado, seja câmbio, taxa de juros, preço de commodity, você muito provavelmente tem um derivativo embutido, sim. Então, um exemplo, acho que além do que o Kiran comentou, né, de contrato de energia, é quando você tem uma compra de algum insumo no Brasil e o preço desse insumo ele é atrelado ao dólar ou uma commodity internacional. A compra em si, né, estou comprando insumo, é o contrato que a gente chama de host contract, é o contrato principal. E aí esse é o que a gente faz no dia a dia. Mas essa cláusula, se existir, né, uma cláusula de indexação ali no dólar, commodity internacional ou alguma outra variável, essa cláusula de indexação ela vai funcionar como um derivativo, e aí você tem um derivativo embutido. E qual que é a principal discussão, acho que o Sage também comentou, né, quando a gente tem derivativo embutido? Avaliar se essa cláusula ela vai alterar de forma relevante o perfil de risco desse contrato e se ela deveria ser tratada como uma cláusula que a gente chama de closely related com host contract ou se eu preciso separar. E aí, quando a gente fala de separar o derivativo embutido, aí, com certeza, se isso não foi considerado no momento zero, vai ter um impacto que a companhia não estava esperando, porque você vai ter que marcar esse derivativo a mercado e o host contract normalmente ele vai estar ali a custo amortizado. Então a gente vai ter ali uma separação, uma complexidade, um impacto no resultado. E assim, é o que eu falei, né? Não é tão simples quanto, mas eu não quando eu fechei esse contrato, eu não pensei que tinha um derivativo, não era minha intenção. Não existe intenção para derivativo embutido. A gente tem que realmente entender a substância econômica, ler as cláusulas com bastante cuidado e fazer essa avaliação, né? Identifiquei um derivativo embutido, vou avaliar se ele é closely related ou não. Se for, um pouco melhor, né? Mas se não for, aí a gente tem uma complexidade aí relevante em relação tanto à mensuração quanto ao impacto no resultado, Kira. Muito legal. E
E aí, porque você falou de derivativos embutidos e nós temos os derivativos normais de vários tipos que as empresas contratam, muitas vezes para tentar abater outros riscos que eles estão enxergando no resultado. Você pode nos explicar como que essas empresas que contratam derivativos para aplicar hedge accounting, e aí por que algumas empresas contratam, aplicam hedge accounting e outros não? Nos explica um pouco sobre essa decisão que as empresas fazem de aplicar ou não. Sim, vamos lá. Acho que a gente falou bastante que é opcional, né? É uma decisão da companhia aplicar hedge accounting. Mas quando ela aplica hedge accounting, isso vai mudar completamente ali. Se a gente vai falando de um instrumento material, deveria ser, ninguém vai aplicar hedge accounting para um impacto pequeno. Então, quando eu estou aplicando hedge accounting, é porque eu identifiquei que realmente eu tenho ali um impacto muito grande no meu resultado, que aplicando hedge accounting, eu vou conseguir ali evitar essa flutuação indesejada. Mas, como eu falei antes, né, não é tão simples quanto quero fazer hedge accounting. Então, tem todo um esforço ali da companhia para fazer documentação inicial da designação, teste de efetividade, governança, controles, divulgações nas demonstrações financeiras, que são bem complexas também, extensas. Então, o que acontece na prática, né? Muitas empresas que pensam em fazer hedge accounting, às vezes não conseguem exatamente porque, não, eu não tinha entendido que eu precisava ter uma documentação tão completa, não consigo fazer isso, não vou ter controle, não consigo fazer teste de efetividade. Então, acho que o primeiro ponto ali de por que algumas companhias aplicam e outras não, é a questão mesmo do esforço relacionado. Então, como eu falei, né, para eu aplicar hedge accounting é porque eu fiz uma avaliação ali de custo-benefício, né? E eu estou vendo que aplicando o hedge account, meu benefício vai ser maior que o meu custo de ter toda essa documentação, esses controles, para eu poder falar que eu realmente tenho a hedge account. Então, o que acontece na prática, né? Ou a companhia realmente não consegue, de repente ela quer aplicar, mas não consegue, ou ela faz a avaliação e conclui que, olha, não faz sentido eu fazer hedge account, a minha variação aqui não é tão grande, eu prefiro fazer só derivativo, sem designar, para se proteger literalmente de forma econômica, né? Economicamente, ali eu vou ter uma proteção usando ali um derivativo, e muitas vezes o que a gente mais vê, né, de derivativo é câmbio, taxa de juros, mas a companhia decide que não vai aplicar o hedge account. Então, ou eu aplico porque é muito grande, eu tenho condições de fazer toda a documentação necessária, divulgação, ou eu não aplico porque eu não consigo, ou porque o custo-benefício não faz sentido para mim, e aí eu vou continuar ali com o meu derivativo, vai ter flutuação no resultado, mas é uma decisão que realmente a companhia avaliou o custo e benefício. Muito legal. E você continua recebendo muitas demandas para... Eu imagino que você continua recebendo muitas demandas sobre esses tópicos de derivativos e de hedge accounting. E você pode nos explicar um pouco quando a empresa resolve fazer hedge accounting, quais tipos de hedge accounting que são aplicados e as diferenças entre eles? Sim, continuo recebendo bastante demanda, respondendo a primeira pergunta. E eu acho que aqui a gente tem os 3 tipos, né? Então, vamos começar com hedge de fluxo de caixa. Esse tipo de hedge, ele é mais utilizado ali quando o risco está atrelado a uma variação do fluxo de caixa futuro. Então, um exemplo bem típico que eu vejo bastante é quando a empresa tem uma transação futura que ainda não foi reconhecida ou tem um compromisso firme, mas a gente também pode ter hedge de fluxo de caixa para um item que está registrado no balanço. Então, por exemplo, eu tenho um empréstimo que tem uma taxa flutuante e eu quero converter, quero trazer para uma taxa fixa usando o swap. Eu posso designar isso também para hedge de fluxo de caixa. E quando a gente tem hedge de fluxo de caixa, as mudanças no valor justo do instrumento de hedge não vão direto para o resultado. Fica ali no OCI preso e só vai para o resultado quando efetivamente aquele fluxo de caixa que está sendo protegido, efetivamente também vai impactar o resultado.
Então, na prática, um hedge de fluxo de caixa, ele traz ali essa questão de que a contabilidade vai acompanhar efetivamente o momento econômico da exposição. O segundo tipo de hedge account que a gente tem é hedge de valor justo. Esse normalmente vai envolver algo que já está no balanço. E aí, acho que o exemplo mais clássico aqui, que a gente vê bastante, é quando você tem uma dívida pré-fixada, que ela é combinada com swap para trocar essa taxa fixa por uma flutuante. Se eu não tivesse hedge accounting, o swap seria marcado a mercado, né, valor justo, mas a dívida ficaria custo amortizado. E isso ia gerar uma volatilidade ali no resultado. Se eu estou aplicando hedge de valor justo, eu posso ajustar ali o valor contábil da dívida pelo risco protegido, e aí eu vou alinhar a contabilidade com a estratégia de risco. Então, no hedge de valor justo, o impacto vai para o resultado, mas no exemplo aqui da dívida, a dívida também ficaria marcada a mercado. Então, a gente tem aí esse net dos dois lados, né, do item hedgeado e do instrumento de hedge. Hedge de investimento. Esse é mais específico, eu vejo menos, né? Só para quem realmente tem ali alguma investida muito relevante, que está fora do Brasil, né? E aí esse tipo de hedge ele é utilizado realmente para proteger esse risco cambial desse investimento que esteja fora do país, né? No caso, no Brasil. E aí um exemplo aqui é usar uma dívida em moeda estrangeira como instrumento de hedge daquele investimento líquido naquela subsidiária. E aí, nesse caso, as variações também vão transitar pelo OCI de forma bem semelhante que eu expliquei aqui para hedge de fluxo de caixa. Só um ponto bem importante aqui, né, que quem aplica já sabe, mas qualquer ineficiência, né, inefetividade, fiz o teste de efetividade e eu tenho uma inefetividade ali, tudo isso é sempre reconhecido no resultado. Não importa se eu estou num hedge de fluxo de caixa ou de investimento, teve inefetividade, não vai para o OCI. Vai, OCI, né, ou outros resultados abrangentes, vai direto para o resultado mesmo. Legal. E você pode nos explicar um pouco os tipos de hedge que são mais comuns e também os cuidados que tem que ter para implicar essa hedge accounting? Eu acho que, tirando até pensando em hedge no geral, em hedge no geral, eu acho que a gente tem muito de câmbio e taxa de juros mesmo. Então, o de câmbio vai aparecer muito naquelas empresas que importam, exportam, ou tem dívida em moeda estrangeira, então é bem comum a gente ver derivativos ali relacionados a isso, e hedge também. E o hedge de taxa de juros é extremamente comum em empresa que tem um endividamento relevante, principalmente quando tem essa intenção de trocar uma exposição fixa por flutuante ou vice-versa, né? Uma flutuante por fixa. E a gente também tem alguns setores específicos, né? Como energia, agronegócio, aviação, que também a gente vê bastante hedge de commodity. Mas acho que, sendo cirúrgica aqui, os que a gente mais vê mesmo é de câmbio e taxa de juros. Legal, muito obrigado. Jéssica, acho que temos bastante perguntas para você, Henrique, indo avaliando. Espero que a gente tenha tempo para responder alguns no final. Combinado. Obrigada, Kira. Obrigado, Jéssica. O Washington está conosco? Estou sim, tudo bem, Kira? Tudo. Washington, você pode nos falar sobre se os instrumentos financeiros representam uma parte relevante das empresas e das instituições financeiras, por exemplo, quando você olha o balanço, o resultado? Sim, quando a gente olha para os ativos, passivos, receitas e despesas, os instrumentos financeiros são uma parte muito grande dos valores, porque todos aqueles valores que você ou vai receber em caixa, ou vai receber com outro instrumento financeiro ou patrimonial, então eles vão entrar dentro da categorização de instrumento financeiro. Então, os valores que estão em contas correntes, em valores em bancos, aplicações financeiras, tá bom? Títulos e valores imobiliários, todos esses valores que vão ser realizados ou em caixa ou em outro instrumento financeiro ou patrimonial, eles vão entrar nessa categoria. Então, realmente eles têm uma abrangência muito grande, né? Basicamente vai ficar fora aqueles ativos intangíveis, né? Ou aqueles itens que não vão se realizar via ou caixa ou um outro instrumento, tá bom? Legal. E você pode nos explicar o tipos de instrumentos financeiros que você considera como sendo os mais comuns?
Então, se você for ver assim, praticamente vamos pensar numa instituição financeira, quer dizer, todas as aplicações financeiras, as operações de crédito, aqueles valores, eles são muito expressivos, né? Eles têm toda a questão de como que eles vão estar sendo tratados, mas eles têm uma representatividade muito grande, tanto na parte do balanço patrimonial, quanto na demonstração de resultado, né? Legal. E fica E imaginando... também nós vamos ter os derivativos que vão estar dentro dessa categoria de instrumentos financeiros também, né? Isso. E estava pensando dentro da instituição financeira, o volume de... eu estava lembrando daquela que o Henrique Sage falou sobre a governança e volume desses instrumentos financeiros, o volume de variações que você tem todo mês desses instrumentos financeiros e você tem que ter uma governança muito, muito bom para conseguir controlar adequadamente esses instrumentos. E dado o volume que tem e que eles impactam as principais linhas do resultado. Mas quais são os principais... Desculpa, você queria falar? Eu ia falar, não, você fala assim, como você comentou bem, quer dizer assim, na verdade, como esses instrumentos financeiros a gente vai ter que olhar e categorizá-los e definir como que eles vão ser valorizados, quer dizer, se eles são itens que você vai realizá-los através de receber o principal e juros, ou você vai negociá-los no mercado, sua intenção, e na verdade hoje não é mais a intenção, é um modelo de negócio, quer dizer, você pretende receber os benefícios de principal e juros, ou você vai, em algum momento, tomar benefício dessas oscilações de preço, então você vai marcar ele a mercado, seja no resultado, seja no patrimônio. A designação inicial e a governança sobre essas questões são muito importantes, como a gente falou. E o IFRS 9, ele é muito duro do ponto de vista de que, uma vez que você classificou, as mudanças são muito raras, são situações muito, muito raras e ocasionais, tá bom? E você pode nos falar um pouco então, sobre as discussões que tem sobre instrumentos financeiros? Eu fico imaginando aqui, tem muita discussão sobre a reclassificação, redesignação, a classificação desses instrumentos, mas aí já recebe a resposta. Mas talvez seria quais são as discussões que você está envolvido? Então, se você pensar, quer dizer, em comparação com a regra anterior, o IFRS 9, ele deu uma flexibilidade, porque antes, quando você tinha trading, held to maturity ou available for sale, você estava indo na intenção e você tinha muitas dificuldades para fazer reclassificação. Então, hoje, você tem mais flexibilidade na designação inicial, mas muito menos flexibilidade em alguma reclassificação. Quer dizer, na verdade, como ele conversa com o seu modelo de negócio, não é esperado que companhias mudem o modelo de negócio de forma muito frequente. Então, toda a governança e a avaliação na designação inicial é muito importante. Então, de novo, você parou de olhar para a intenção para ver como que o seu modelo de negócio está estruturado. Então, para mudar a classificação, você precisa ter mudado o modelo de negócio. E não é esperado que companhias tenham mudanças de modelo de negócio sem que tenham acontecido eventos muito relevantes. Quer dizer, uma das possibilidades, 2 instituições fazem um merger e com esse merger você muda o seu modelo. Aí sim tem um evento novo importante. Caso contrário, isso, na verdade, não é possível e seria tratado como um erro na designação inicial. Tá bom? Legal. E aí, acho que para todo mundo, quando eles pensam num recebível, uma carteira de recebíveis, eles sempre pensam, tudo em carteira de recebíveis está tudo customortizado, mas talvez não seja sempre que você pode tratar um recebível customortizado. Talvez você pode nos explicar um exemplo quando o recebível não vai conseguir ser tratado como customortizado, porque aí você vai ter que entrar nesse conceito de valor justo? Então, você tem que olhar que sim, muitas instituições, muitas vezes, elas originam créditos, originam operações, porém, devido a requisitos de capital, a requisitos de Basileia, elas não conseguem manter esse ativo na instituição até o vencimento da operação para você coletar principal e juros, e você acaba comercializando
no mercado. Então, existem muitas instituições que têm uma capacidade de originar créditos, originar recebíveis, mas elas não vão manter esses recebíveis no balanço. Então, esse é um tipo de categoria que você vai ter que parar para pensar que você vai realmente não poder caracterizar como você tem o seu modelo de negócio é receber principal e juros, e sim você vai receber uma oscilação de preço. Normalmente, as instituições elas têm que olhar para suas mesas de negócio, para suas estruturações, para ver como que esse pessoal é remunerado, como que são os incentivos de negócio, para você poder aí chegar à categorização de qual categoria você vai designar esses instrumentos, né? Legal. E você pode nos explicar um pouco sobre esses recebíveis de longo prazo, quando eles entram, por exemplo, nas instituições financeiras, quando tem as discussões de mensuração do recebível pelo custo amortizado, que aí você entra nessas, a gente citou algumas coisas aqui como de custo de transação, esses conceitos dos 3 estágios, modelo de perdas. Então, veja só, todo aquele instrumento financeiro, você vai ter que primeiro avaliar a categoria que você vai colocá-lo para ver se você tem o objetivo de receber principal e juros, e daí você estaria tratando ele como custo amortizado. Se você tem uma questão de coletar oscilações de taxa, portanto, seu modelo de negócio é vender esse instrumento ao longo do tempo e coletar isso diretamente no resultado, então você vai marcar ele diretamente no resultado, ou eventualmente a venda, mas que está dentro do seu modelo de negócio, então você vai marcar no patrimônio. Aí, uma vez que você tem um ativo, você vai ter que olhar a perda esperada e você vai ter que categorizar esse instrumento, e você vai, num primeiro momento, olhar a perda esperada para ele nos próximos 12 meses, e se você tem algum indicativo de deterioração desse instrumento, aí você vai fazer a perda esperada para a vida do ativo. Isso muda substancialmente o tamanho do volume de perda que você vai estar provisionando, e você tem que ter controles e governança para ir identificando qual que era o fator de risco inicial e a evolução desse risco ao longo do tempo. Aí você vai ter que criar também controles para você ver se houve uma deterioração do instrumento, você vai reclassificar, e como que você vai tratar ao longo do tempo para algum tipo de renegociação ou de melhoria de qualidade desse instrumento, né? Então, todo esse processo ele vai acabar requerendo uma governança importante do ponto de vista das operações, um entorno tecnológico importante para você capturar, identificar e controlar adequadamente esse tipo de situações. E a provisão para perdas sobre as recebíveis é sempre uma estimativa super importante. Você pode nos explicar um pouco das considerações típicas no modelo de PDD, de provisão de perda de carteira? Perfeito, perfeito. Então, basicamente, você vai ter que olhar um pouco para as características da operação, você vai ter que ver os tipos de garantia que você tem nessa operação, para você trabalhar basicamente com aqueles 3 conceitos de a probabilidade do default, né? A exposição no momento do default e o loss given default, o LGD, que quanto vai ser a perda final, considerando a taxa do contrato, tá bom? Considerando os custos de realização dessas garantias, tá bom? Então, você tem uma série de fatores que requerem uma série de estimativas, dados históricos, para você poder determinar o nível de perda. Quer dizer, quando a gente deixou no mercado financeiro de usar a 2682, que era um misto de modelo de perda incorrido com perda esperada, porque a 2682 ela tinha 2 componentes. Quando você liberava um crédito abaixo de 50 mil, o vencimento era o principal fator. Então, qualquer crédito você fazia 0,5% de provisão e você ia incrementando essa provisão até chegar a 100%, se fosse uma garantia abaixo de 36 meses, sem garantias, ou
você podia contar esse prazo de atraso em dobro, quer dizer, você chegava em 100% com um ano, se ela fosse acima de 36 meses. A garantia sempre ela tinha que ser analisada e ela tinha que ser considerada se ela era suficiente para honrar, mas o atraso prevalecia sobre garantia. Então, você tinha um modelo que era um híbrido de perda esperada com corrida, com uma tendência um pouco mais a perda em corrida, mas ela tinha um componente de avaliação. E para aqueles créditos acima de 50 mil, você avaliava a capacidade do devedor e você atribuía um nível de rate e uma provisão. Quando deixou-se de se usar esse modelo e foi para o modelo de perda esperada, aí você vai para um modelo mais econômico que tenta refletir o risco da transação, o risco que você de alguma forma embutiu na taxa, para você poder determinar o nível de provisão. Ela se assemelha, se aproxima mais do modelo econômico, tá bom? Porém, ela tem uma série de requisitos de dados históricos e de complexidade para você determinar essas estimativas e monitorá-las ao longo do tempo, né? Legal. E nós falamos um pouco de governança, tipo, a governança nesta área é importante e quais são as considerações de governança, porque está discutindo, uma instituição financeira está discutindo milhares e milhares e dezenas de milhares de contratos. Então, sim, você tem que ter uma governança, tanto do ponto de vista, no momento em que você está desenvolvendo esses modelos de perda, é todo um processo de você fazer validações e determinação do modelo, depois o backtesting desses modelos para você acompanhar como que os dados previstos, idealizados, têm se comportado em relação à realidade, você revisar esses modelos periodicamente, tá bom? Fazer os ajustes necessários. Aí você vai ter as áreas internas de controle interno, de auditoria interna, que podem estar fazendo revisões independentes desse modelo. Você vai ter que cuidar de todo o entorno tecnológico para saber quem tem acesso, como que é as informações de bases de dados, como que você recupera e como você agrupa essas transações, essas modalidades de transações em modelos que têm características similares que vão servir para você estimar o futuro. Então, assim, ele requer uma gama de dados importantes, requer uma proximidade do negócio e requer um gerenciamento desses dados de forma muito efetiva para você poder estimar o que vai estar acontecendo e entender as oscilações com a realidade. Você tem que tomar muito cuidado com ajustes pós-modelo, quer dizer, top-level adjustments, eles são possíveis, mas tem que estar muito bem estruturados e documentados. Por que que o meu modelo me indica um determinado nível de provisão e por que que eu faço ajustes extra-modelos? Porque quanto mais ajustes extra-modelos eu faço, mais a necessidade de talvez eu voltar no meu modelo e ajustar diretamente o modelo ao invés de ficar fazendo top-down adjustments direto no modelo, tá bom? Entendi, legal. Os comitês de auditoria têm dedicado uma certa atenção para entender os processos e controles. Desculpe, Kieran, eu te interrompi. Não, tranquilo, pode continuar. Não, eu estava falando assim, então, essa parte de governança dos modelos, ela é uma estimativa crítica que é subdividida em várias estimativas, quer dizer, quando que esse cliente tem uma deterioração, como que você identifica de forma adequada esses indicativos de deterioração, de elevação do risco de crédito, porque daí você vai sair de olhar uma PD de 12 meses para olhar a PD do contrato. Depois você tem todas as determinações da realização das garantias, os custos de realização, as taxas de manutenção desses ativos, tá bom? E todo o processo de renegociação, quer dizer, se você está renegociando um ativo, se essa renegociação está tendo uma mudança estrutural, se você tem que baixar o ativo anterior, reconhecer um novo ativo, tem uma série de complexidades de temas. As normas brasileiras, elas são similares às normas internacionais, mas o Banco Central estabeleceu
alguns aspectos de diferença em relação às normas internacionais que requerem para as instituições brasileiras um esforço e manutenção de ambientes com ajustes específicos para as expectativas do Banco Central do Brasil, tá bom? Legal. E alguma dica para controlar instrumentos financeiros? Eu acho assim, primeiro eu acho que é importante a gente entender profundamente o negócio, quer dizer assim, a gente tem que tomar um cuidado para o grupo contábil ou grupo de finanças não tratar números como números, quer dizer, quanto mais você entender o negócio, entender como que a instituição opera, o que ela espera desses instrumentos, como que ela tem se comportado em relação a eles, quer dizer assim, como que o negócio é conduzido, da onde eu derivo os meus resultados, como que eu reajo a modificações de mercado, isso vai te ajudar a você categorizar de forma correta e monitorar esses processos de forma adequada. Eu acho que existe um grande desafio de você entender o negócio por trás do número. Acho que esse, para mim, é o principal aspecto. Legal. Muito obrigado, Washington. E agora vamos ter um tempo aqui para responder as perguntas do público. Aí, eu não sei se Henrique ou Jéssica, vocês querem destacar alguma das perguntas? Tem bastante pergunta aqui, Kiran, falando sobre se empresas estão procurando para fins de hedge account com essa volatilidade do dólar ultimamente, se as empresas estão procurando a gente para estrutura de hedge account, né? Então, posso responder que sim, ultimamente está sendo muito procurado, e inclusive das auditorias também, né? Que falam de novas estruturas, tá tendo uma procura muito grande realmente em relação a isso. Isso, talvez o mais clássico talvez seria os empréstimos que a empresa tem em dólar e aí ela fica buscando opções no mercado para trocar o dólar para real, só que é muito caro você trocar para um real fixo. E aí, normalmente, a gente vê que as empresas estão contratando uma troca de sei lá, dólar mais alguma taxa para reais mais CDI, mais, sei lá, 110% do CDI, alguma porcentagem do CDI. E aí, isso acaba sendo um hedge de normalmente tratado com hedge de valor justo e aí tem a contribuição disso, mas o que tem várias variações disso. Aí tem exposição cambial de investimentos exteriores que estão em investimentos em outros países. Nós temos também onde você tem uma dívida em dólar porque você é exportadora. Aí você tem um vínculo do exposição do dólar com a exposição que tem nas vendas. Então, temos bastante variação. E que mais que você está vendo? Então, bastante perguntas sobre IFRS 18 também, muitas perguntas sobre hedge, sobre estruturas de hedge, como que deveria ser contabilizado, o imposto, sobre qual que é o impacto do hedge accounting, e outras também sobre IFRS 18, sobre se a gente tem algum modelo de apresentação que a gente possa compartilhar. Mas grande parte aqui, pelo que eu entendi, é muito de estrutura de hedge account mesmo, que uma grande parte das perguntas mesmo, sabe? Isso, o IFRS 18, na verdade, talvez a maior demanda que a gente tem atualmente é de IFRS 18. Tipo, a gente está recebendo muita demanda para IFRS 18. A gente está vendo várias empresas que estão sendo pegas de surpresa, que tem os efeitos que estavam nas linhas, ou seja de derivativos, de variação cambial, ou outros efeitos que não era simplesmente juros sobre empréstimo, que estão sendo reclassificados para a linha operacional. E talvez uma das grandes razões que estamos destacando isso é que isso acaba impactando o lucro operacional. Muitas vezes é de uma despesa que estava na despesa financeira, aí o lucro operacional cai
e com a queda do lucro operacional, você tem a queda do EBITDA. E aí tem muita empresa que tem contrato de índice financeiro, de dívida com índice financeiro, covenant, vinculado com isso. E aí muitas empresas já estão vendo isso agora, porque eles querem tomar essa prática, porque se a empresa já tem, por exemplo, covenants onde tem medidas de índices financeiros trimestralmente, então daqui a um ano já vai ter passado a medida de março, tipo, e aí pode ser que não, e já a dívida já seria devido em março do ano que vem, que seria de curto prazo. Então as empresas estão correndo bastante para avaliar esse impacto e ver como que vai impactar o resultado, o que vai ser a cara do novo resultado, além das outras alterações, como do fluxo de caixa e das medidas de desempenho nas notas explicativas. Mas talvez o principal foco tem sido como que vai alterar meu resultado. E é o outro item, talvez, dos... as empresas têm bastante... eles têm bastante estruturas diferentes. Então, quando a gente fala de hedge accounting, a gente vê uma variedade muito grande de modelos de hedge accounting, seja... porque o pessoal está hedgeando várias coisas. Aí você pensando no resultado, que tem pessoas, tem empresas que estão hedgeando a variação que tem, sei lá, são os portadores, então eles têm a exposição de câmbio, talvez estão vendendo commodity, aí tem a variação do preço do commodity também na receita, e tem uma exposição semelhante que pode ter no custo de produtos, do custo de produto comprado, tipo, e aí além disso você vai entrando, tipo, aí você tem e aí você tem outros custos operacionais, e aí você vai descendo até investimentos e o risco de câmbio que tem com investimentos no exterior, aí você tem toda a exposição que tem dos instrumentos financeiros. Então, e aí com todos esses instrumentos, normalmente vem o que você comentou também, era o efeito fiscal. Tem até, já vi pessoal até considerando também, porque você está tentando proteger seu resultado. Então, normalmente as empresas focam na exposição bruto, mas aí tem algumas empresas que estão pensando também no efeito de imposto de renda, porque às vezes o efeito do derivativo, às vezes não é dedutivo para fim de imposto de renda. Você precisa pensar no efeito na linha de imposto de renda para tentar proteger o lucro líquido. Mas o Henrique está vendo alguns outros... tem algumas outras coisas. Estou aqui... tem alguém aqui que comentou sobre... acho que dentro quando a gente estava falando do IFRS 18, acho que dentro da classificação ele estava falando quando o custo-esforço é grande, como que seria a classificação. Mas a expectativa é que seja muito raro que tenha porque o conceito de IFRS 18 é que você classifica os efeitos no resultado com, por exemplo, os itens de balanço com quais eles se referem. E aí, acho que seria muito raro para você ter algum efeito no resultado que você não consegue claramente distinguir a origem dos efeitos, tipo, para ter uma mistura de diferentes tipos. Então, a gente espera que seja raro, que você não consegue segregar dentro de uma linha de balanço de uma empresa os vários efeitos. Então, acho que era a Angela Daltoy que estava perguntando sobre isso. Aí tem um outro aqui. Aí tem outro aqui da Alessandra Segatelli, que está perguntando sobre como fica o tratamento de variações cambiais, dos ajustes de valor presente, de itens operacionais.
dado que a norma exige que o subtotal lucro operacional seja mais puro comparado. E talvez uma coisa importante aqui da nova norma do FS 18, que imagino que estamos discutindo aqui, de classificação de resultado, é que, na realidade, o lucro operacional, ele é o que sobra. E na realidade, eles deixam muito mais claro o que entra na linha financeira, o que entra na linha desse grupo de investimentos, e todo o resto se joga para cima. Então, na realidade, ele vai ter bem mais coisa dentro do lucro operacional, porque ele acaba sendo classificação do restante. Se, por exemplo, você tem juros, um efeito de renegociação, e ele não é vinculado com um passivo financeiro, então ele vai lá para cima para a operacional. Ou se você por exemplo, tem operações de financiamento de seus clientes, mas você está financiando seus clientes, então faz parte do que você faz, é operacional, então ele vai lá para cima. Então, está mudando bastante a visão. Aí tem algumas perguntas aqui mais detalhadas para... teste de efetividade. Isso, tem Renato Valito fazendo pergunta mais detalhada aqui do teste de efetividade, mas o IFRS 9, a norma de hedge atualmente está aqui desde 2018, então está bastante tempo, então não tem novidades em termos das regras contábeis na verdade tem as alterações, tipo teve alteração agora no início do ano, e algumas empresas tiveram ajuste de contabilização, mas não era talvez não era impacto geral dessas alterações para instrumentos financeiros que aplicavam em 1º de janeiro de 26. O que mais que nós temos aqui? Tem aqui uma outra pergunta, se vocês possuem algum modelo atualizado para a apresentação do demonstrativo do resultado, conforme o IFRS 18? Quem está perguntando é Ingrid Gonçalves. Então, Ingrid, a gente já fez uma apresentação recentemente sobre o novo modelo das demonstrações financeiras. Então, se você busca nas últimas webcasts, você vai ver que teve um webcast sobre a nova apresentação de demonstração financeira, e lá dentro tem o link para, inclusive, nós temos um link para o novo modelo das demonstrações financeiras de IFRS 18. E a apresentação mostra essa alteração. Kira, tem uma legal aqui que ele pergunta quais as principais diferenças entre a perda esperada prevista no IFRS 9 e a perda esperada da resolução 4966, que foi o Adriano Gomes da Silva, da Cicobi, que perguntou. Isso, eu acho que tem... você está falando de uma regra pura de FRS baseado baseado nas normas internacionais, baseado em conceitos, em princípios, e o outro você está falando da norma da resolução 4966 da Bacen, onde essa norma também é utilizada para fins de regulamentação das instituições financeiras e de liquidez dessas instituições financeiras no Brasil. Então, ele tem, por exemplo, ele tem também lá dentro um foco de provisão mínimo, e aí teve algumas práticas que foram carregadas do passado e das instituições. Que mais? Tem um William Oliveira que pergunta se, pensar na estratégia de controles internos e riscos operacionais,
temos um maior nível de risco, dependendo da escolha e da forma de contribuição do derivativo. Acho que sim. Se você quer, a gente estava falando que a hedge accounting é opcional. Você pode escolher, só que quando você escolhe isso, a documentação e o controle já é mais sofisticado. Então, eu diria que já teve vários casos de problemas de controles internos de atualizar o hedge accounting. E talvez até para explicar isso um pouco. Porque uma coisa é você registrar um derivativo, que um derivativo controlado normalmente você pega um derivativo, você marca mercado, você registra no balanço o valor justo contra o resultado e acabou. E é simples. Agora, na hora que você entra no mundo de hedge accounting, então, primeiro você tem que ter o cálculo básico, ele vai ficar lá no seu balanço, o valor justo registrado. Só que agora você vai ter que ver a variação que teve no período do seu derivativo, e aí você vai ter vamos supor que fosse uma dívida, e você vai ter que ter segregado esse mesmo risco de dívida, feito um outro cálculo do valor justo, de variação do valor justo da sua dívida, comparar os dois, e aí dividir este efeito entre a parte efetiva, onde um efeito vai matar o outro, por exemplo, no resultado, e outro efeito vai casar dentro ou no patrimônio ou dentro do UCA, e o outro efeito que cai dentro com inefetiva, que cai no resultado diretamente. Então, ele tem uma série de controles e cálculos requeridos para cada fechamento. Eu acho que já estamos chegando no final aqui. Quem quiser, se tiver dúvidas que a gente não conseguiu responder, pode enviar seus comentários para nossos panelistas. Aqui tem os nomes dos nossos panelistas. E talvez eu vou passar aqui rapidamente para pedir comentários finais. Eu não sei se o Washington está conosco. Estou sim. Washington, algum comentário final? Eu só ia falar o seguinte, realmente, como vocês já comentaram, todo esse tema de instrumento financeiro, seja classificação, modificação e hedge, é um tema muito complexo. Pode parecer mais fácil do que mas tem muito detalhe e vale a pena ser revisado com muita atenção, porque na medida como a Jéssica já falou, quanto mais você estuda, mais você descobre itens que você precisa aprofundar, tá bom? Só isso, e a gente está à disposição ao longo do tempo, se alguém quiser compartilhar, tirar alguma dúvida, por favor, entrar em contato. Muito obrigado. Washington, Henrique, um comentário final? Eu acho que o Washington já esclareceu tudo, né? Deixou bem claro. Eu acho que cada vez que você vai vendo e vai estudando, por mais que não seja uma nova norma, né? Já é bem lá de trás, a gente vai encontrando questões mais novas, complexas, ainda mais porque hoje em dia cada vez mais os contratos são diferentes também, é diferente a maneira que são feitas as negociações, então é bem importante ter sempre a par desses principais conceitos e a cada vez que você tiver algum contrato novo, fazer essa análise em relação a tanto a classificação dos instrumentos financeiros quanto para a hedge account, que aí a gente poderia ter um webcast à parte só de hedge accounting, porque aí são muitos detalhes ali que são importantes e eu estou à disposição para quem precisar falar, eu estou à disposição aqui. Legal, muito obrigado. E de novo, se você se não respondemos suas perguntas, se quiser fazer follow-up, estamos à disposição aqui nos e-mails. Para a semana que vem, de novo, 9 horas, quarta-feira, vamos ter especialistas para falar tirar suas dúvidas sobre o ECD e o ECF, de uns formulários requeridos para fins de imposto de renda, os prazos estão chegando agora em junho, e vamos discutir os desafios, as principais dúvidas que tem, as mudanças que tem para este ano sobre esses arquivamentos fiscais, e com isso chegamos na parte mais importante da nossa webcast, quando o Joyce vai anunciar o vencedor do chocolate.
Obrigado, Kyrian. Agradecemos a participação de todas e de todos. Hoje a vencedora é a senhora Alessandra Segatelli, da cidade de São Paulo, capital. Peço que aguarde o contato nosso. Parabéns. Parabéns, e com isso chegamos aqui no final do nosso webcast para hoje. Agradeço a participação de todas e e espero encontrar todo mundo na semana que vem, de 9 horas na quarta-feira. E isso eu vou colocar aqui o nosso slide para... Então, aqui tem eu vou colocar o slide para o link para o nosso site. Nosso site PwC Novas Perspectivas, aqui tem o link do site. Se você entra nesse site, 9 horas, quarta-feira, você vai encontrar o evento do dia e aí a lista dos eventos futuros. Então, a dica aqui é colocar o link da sua agenda, tudo quarta-feira às 9 horas. Muito obrigado para todos e todas, e até quarta-feira que vem, às 9 horas. Até lá. Obrigado. Tchau. Tchau.